Fala pessoal, Carlos Nascimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escritura pública e matrícula. O que são esses documentos? São a mesma coisa? São semelhantes? São diferentes? São sinônimos? São necessários? Não são? A gente vai descobrir agora. Lembrando, sem juridiquês. Vambora! Se tem dois documentos que as pessoas fazem uma confusão danada quando o assunto é imóvel, é a escritura pública e a matrícula, mas são coisas bem distintas. A escritura pública nada mais é que um contrato público, tá? Já a matrícula é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel, é onde consta todo o histórico daquele imóvel. Funciona mais ou menos assim. Vamos dar o exemplo de uma escritura pública de venda e compra, ou compra e venda, como preferir. Vamos supor que o Jubi Cleison está vendendo uma casa e o Gerundino resolve comprar essa casa. Aí eles conversam, negociam o valor, se acertam os seus termos e vão até um tabelionato de notas, tá? Também chamado por alguns de cartório de notas, para fazer ou lavrar a escritura pública de compra e venda. O termo correto é lavrar, tá? E não fazer. O tabelionato vai fazer constar na escritura diversas informações. O endereço do comprador, do vendedor, as obrigações de cada um deles, o endereço do imóvel que está sendo vendido, o número do cadastro municipal desse imóvel, o valor dessa negociação e outras coisas mais. E vai imprimir essa escritura em um papel próprio, em um papel que só o cartório tem, tá? Não é qualquer papel. Aí o Jubi Cleison, o gerúndio e o tabelião, que é o cara responsável pelo tabelionato de notas, vão assinar a escritura e tá lavrada a escritura, tá tudo ok, tá? O tabelionato fica com o original dessa escritura e dá para o comprador uma cópia. Essa cópia é chamada de traslado, tá? Aí o que o comprador faz? Vai até o cartório de registro de imóveis, um outro cartório, onde está localizado o imóvel comprado e pede para registrar o traslado na matrícula do imóvel, tá? Porque já existe no cartório, via de regra, uma matrícula desse imóvel. Então vai passar a constar nessa matrícula que, lembrando, é o documento que todo imóvel deve ter, que tem todo o histórico do imóvel, tá? Vai passar a constar que o Jubi Cleison vendeu o imóvel para o Gerundino e o Gerundino passou a ser proprietário. Feito isso, procedimento de venda e compra tá como deve estar, tudo bonitinho e bem feito. Se o imóvel comprado, por exemplo, for um lote de um loteamento que acabou de ser inaugurado por uma loteadora, vai ter uma pequena diferença. A diferença é que vai existir no cartório de registro de imóveis uma matrícula referente ao loteamento todo, mas não a esse lote específico, porque esse lote específico acabou de nascer, certo? Então, o que o comprador vai ter que fazer? Vai solicitar que o cartório abra uma matrícula, tá? Crie uma matrícula e vai ser criada uma matrícula específica daquele lote. Aí nela vai constar que o lote mede tanto por tanto, que fica na rua tal, número de lote tal, bairro tal, cidade tal, e que a loteadora vendeu esse imóvel para o fulano e que o fulano passou a ser o atual proprietário. Uma coisa importante, a escritura pública de compra e venda pode ser lavrada, ou qualquer escritura pública, né? Mas estamos falando de compra e venda, pode ser lavrada em qualquer tabelionato de notas do Brasil, tá? Então eu, Carlos, que moro e trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, posso comprar do Zé, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, uma casa que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente pode lavrar a escritura em Florianópolis, Santa Catarina, certo? Tudo ok, não tem empecilho algum nisso. Agora, o registro dessa escritura vai ter que ser feito obrigatoriamente no cartório de registro de imóveis de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o imóvel que eu estou comprando fica em Porto Alegre. Então o registro sempre tem que ser feito
no cartório da cidade onde o imóvel está localizado, certo? Agora que você já sabe a diferença entre escritura e matrícula, aqui vai uma dica importante. Quando você comprar um imóvel, já registra imediatamente. Pega a escritura, leva no cartório de registro de imóveis e registra, tá? Tem gente que compra o imóvel e espera anos para registrar. Vamos supor que o antigo proprietário, quem você comprou, ele é condenado numa ação trabalhista a pagar R$200 mil para o funcionário e não paga. Sabe o que vai acontecer? A Justiça do Trabalho vai buscar bens desse cara para penhorar, desse devedor. Se achar o bem, vai leiloar, tá? Para pagar os R$200 mil do funcionário. Quando a Justiça do Trabalho procurar, adivinha o que ela vai achar? O imóvel que você comprou dele, mas que você não levou a escritura para registrar e por isso ainda está no nome dele, do devedor. Você vai ter que entrar no processo, contratar um advogado, provar que focinho de porco não é tomada, que aquele imóvel não é dele, mas é seu, só que você não registrou, tá? Então, comprou, registre. Espero que eu tenha ajudado você, pelo menos um pouquinho, a entender como funciona essa questão de escritura e matrícula. Um forte abraço, Deus te abençoe.